Então, essa minha apresentação vai ser o início de uma discussão sobre o impacto do Covid no AVC. Eu gostaria de começar mostrando uma linha do tempo do que aconteceu relacionado ao Covid no mundo em Joinville. Parece que já faz tanto tempo, mas foi só há menos de um ano que a China estava alertando a OMS sobre casos de pneumonia sem diagnóstico estabelecido lá em 31 de dezembro de 2019. Em 7 de janeiro, tivemos a identificação do vírus SARS-CoV-2, que foi nomeado dessa maneira, depois foi chamado de Covid-19, a doença. Em 11 de janeiro, só que tivemos o primeiro óbito por Covid na China. Em 25 de fevereiro, o caso chegou ao Brasil, mas ainda não tinha chegado ao nosso estado. Já em 11 de março, a OMS declarou a Covid como sendo uma pandemia, e logo em seguida, no dia 13 de março, o primeiro caso foi diagnosticado e confirmado em Joinville, quando o Brasil ainda tinha 98 casos, né? Então, uma quantidade muito pequena de diagnósticos da doença. Em 17 e 18 de março, o governo do estado e o governo do município de Joinville emitiram uma série de decretos, com os quais eu acredito que vocês já devem estar bastante familiarizados, que reduziram diversas atividades, e foram decretos com um certo rigor, mas foram menos rigorosos do que aqueles que foram emitidos em outros países, como, por exemplo, na União Europeia, onde teve um lockdown, que foi a restrição da movimentação das pessoas. Mas aqui tiveram várias limitações também. E essas limitações também envolveram os serviços à saúde ofertados para a população, que grande parte desses serviços foi direcionada para o atendimento do Covid. Na atenção primária, por exemplo, cerca de 1/3 das unidades foram designadas como unidades sentinelas, e que elas foram dedicadas pelo atendimento de casos de Covid, né? Pacientes com sintomas gripais, já desde muito precocemente ali em março. E os outros 2/3, eles continuaram como sendo unidades de referência para atenção geral, e teve uma redução na oferta de consultas e outros serviços de cerca de 30%. As visitas domiciliares por agências de saúde foram suspensas, as consultas de rotina, grande parte foi direcionada para a demanda espontânea pelas unidades de saúde, e também foi criada uma equipe de web e telesaúde, e para essa equipe muitos profissionais foram direcionados, inclusive profissionais que estão envolvidos no cuidado do AVC. O atendimento ambulatorial foi suspenso temporariamente, e parte da equipe multidisciplinar, inclusive equipe também envolvida no atendimento ao AVC, residentes também foram direcionados para o atendimento hospitalar do Covid. Essa era a unidade de AVC agudo, a unidade de AIT, e a unidade de AVC integral, e a área de reabilitação da unidade de AVC integral. Todas essas áreas foram modificadas. A unidade de AVC agudo permaneceu em outro local, e a unidade de AVC integral também em outro local, mas foi perdida a unidade de AIT e esse setor de reabilitação. Esse espaço de reabilitação, antes ele era mais espaçoso, incluía diversas atividades que foram temporariamente suspensas durante o Covid, durante a pandemia. De 21 leitos no integral passou a ter 19, a unidade de AIT tinha 4 leitos e passou a não ter nenhum, e esse espaço de reabilitação foi perdido. Uma redução de 20% na oferta de leitos. Esse era o desenho antes do Covid, do atendimento ao AVC. Eu acredito que todos estejam vendo o meu mouse. O paciente chegava através da ambulância e ele ia diretamente para a unidade de AVC agudo. Aqui, nessa região, também tem a unidade de AIT. Após o Covid, a unidade de AVC agudo ela passou a ser nessa região, onde antes era a unidade de ortopedia. Então, as instalações são diferentes e não tivemos mais unidade de AIT. Com essas mudanças, tanto sociais quanto de oferta de serviços de saúde, houve uma grande preocupação da equipe do João Vasque e de diversos envolvidos no tratamento do AVC, com impacto tanto na incidência de casos de AVC, né, e principalmente na incidência de admissões por casos de AVC, quanto no impacto na qualidade dos serviços que nós podemos oferecer
para tratar esses casos de AVC. Quando começou a pandemia, foi observado em vários locais do mundo um afastamento de profissionais que estavam ofertando esses serviços, tanto por causa de serem grupos de risco, outros que estavam contraindo a doença, e alguns mesmos que estavam falecendo por conta da doença. Uma grande parte de recursos sendo direcionados para o Covid, como leitos, recursos humanos, equipamentos, então chegou a ter mais de 50% do hospital praticamente dedicado para o atendimento da doença. E outra preocupação prevalente na literatura, e que também foi observada em Joinville, é a ocorrência de Covid mimics. Então, doenças como meningite, AVC e outras infecções sendo inicialmente interpretadas como Covid e sendo manejadas por uma equipe não especializada em um ambiente direcionado exclusivamente para o atendimento de Covid. Então, por exemplo, um paciente com AVC que tem um sintoma respiratório indo para uma unidade de Covid, ao invés de uma unidade de AVC. Na sociedade, a gente observa um aumento no limiar por procurar serviços. Um paciente com uma hipertensão, ao invés de procurar um atendimento médico quando ele observa uma pressão de 160 por 100, ele passa a procurar só quando essa pressão chega a 220 por 120. Então, ele aumenta o seu risco de AVC hemorrágico, também de AVC isquêmico. Ele passa a procurar serviços de tratamento de urgência só quando chega a uma fase muito grave da doença. Ele passa a não se preocupar tanto com a prevenção. A saúde mental é impactada e sabemos que ela contribui muito para a incidência de AVC. A parte social fica comprometida, pessoas começam a piorar na questão de etilismo, os idosos ficam mais isolados e passam a ter maior dificuldade em reconhecer sintomas de AVC. E às vezes nem reconhecem, porque não tem alguém mais jovem ali do lado para perceber essa mudança. E por último, temos um impacto econômico na sociedade. As pessoas, elas passam a perder planos de saúde, né? Os seus empregos, eles frequentemente estão ligados a esses planos de saúde, ou elas passam a ter uma renda menor e não conseguem adquirir esses planos de saúde e passam a demandar mais serviços do SUS. E também uma redução na capacidade de adquirir bens e serviços. Por exemplo, não tem mais capacidade aquisitiva para comprar uma medicação, como novos anticoagulantes. Por último, uma preocupação muito grande, principalmente no início da pandemia, foi o SARS-CoV-2 como uma causa de AVC, que ainda é uma preocupação, na verdade, tem muitas implicações neurológicas diretas da doença. Esses impactos de uma epidemia ou pandemia em todos esses aspectos, eles não vêm de agora, não são só do Covid. Na H1N1, por exemplo, a gripe suína em 2009, foi observado um aumento na letalidade por AVC e infarto agudo do miocárdio em hospitais nos Estados Unidos, pela grande quantidade de recursos sendo direcionados para essa doença e deixando deixando pouco coberta essas outras doenças como infarto e AVC. No Ebola, em 2014, teve um impacto bem grande nessa região que foi acometida, que felizmente ficou bem restrita a uma região geográfica pequena do oeste africano. Então, países como a Libéria teve uma perda de 8% de todos os profissionais de saúde falecendo por conta do Ebola. E um cálculo matemático estima que isso pode ter levado à perda de cerca de 10.600 vidas a mais por outras condições de saúde, como, por exemplo, HIV, tuberculose e malária. No MERS, em 2015, que começou no Oriente Médio, ele se espalhou muito para a Coreia do Sul, e nesse país observou-se uma redução de 33% em todos os atendimentos de emergência e 17% de atendimentos por AVC. Tendo essa preocupação e todo um recurso epidemiológico nas nossas mãos, de dados coletados sistematicamente, foi criada uma força-tarefa para fazer uma análise do impacto da Covid-19, que foi muito mais disruptiva do que todas aquelas outras epidemias e pandemias que eu descrevi previamente, em Joinville.
Essa análise ela foi publicada na revista Stroke, que é uma das revistas mais influentes na área de AVC no mundo. Foi feita uma comparação entre os dados de incidência de tratamento de AVC nesses períodos de 2019 e 2020. Nós utilizamos como ponto de corte 17 de março, porque foi quando começaram a ser impostas as medidas de distanciamento social vindas do governo. As nossas hipóteses iniciais é que a gente observaria uma redução nas admissões hospitalares, uma redução maior em casos leves e casos de AIT, um atraso no tempo para chegar ao hospital e uma redução no número de pacientes recebendo trombólise e trombectomia. Essas foram as nossas hipóteses e foi dessa maneira que nós desenhamos o estudo. Observem esse gráfico que mostra na primeira coluna em cinza escuro o número de AVC isquêmico que foi admitido durante esses períodos. Vejam como no período entre março e abril de 2020 houve uma queda bastante brusca e bastante importante nessa incidência de AVC isquêmico. Quando a gente observa o AIT, se a gente compara um número de 19 pacientes admitidos com AIT nesse período de 2019, passou para apenas 3 pacientes em 2020. Teve uma queda de 36,4% na incidência de AVC isquêmico e 41,4% nos casos de AVC leve e AIT. Quando nós comparamos a incidência de AVC e AIT depois do início de Covid, por um mês depois do início de Covid, com a média de 2019, tem essa redução, onde a gente observa que só 0,5 casos para cada 100 mil habitantes em 2020, comparados com 2,3 em 2019, então reduziu para menos de um quarto. Essa observação ela é mantida para os casos com NIH entre 0 e 4, então AVCs leves, e para os casos com NIH entre 5 e 8, casos que já têm déficits mais significativos. Então, nós observamos que pessoas que tinham perdas de força, perdas de mais importantes, déficits mais importantes, mesmo assim, muitos deles ficaram em casa por diversos fatores, entre os quais acreditamos que o principal tenha sido a preocupação de contrair a doença. Esse gráfico mostra como, à medida que a doença foi se espalhando no Brasil, em Joinville, nós fomos observando uma queda na incidência de AIT leve, AIT e AVC leve. Agora, quando comparamos o tempo até a admissão hospitalar, nós observamos que não houve uma diferença significativa, não houve praticamente nenhuma diferença. Vejam o gráfico superior que mostra a curva do tempo que os pacientes demoram para chegar ao hospital na média de 2019. Então, tem muitos pacientes que chegam ali em torno de 1,5 horas, né, e poucos pacientes com mais horas. A gente percebe essa mesma manutenção dessa curva com desvio para próximo de 1,5 horas, antes do Covid em 2020 e após o Covid também mantido. Porém, é importante entender que após o Covid, essa diminuição de casos leves pode ter causado um artefato estatístico nessa interpretação, porque quando nós temos só casos graves chegando ao hospital, esses casos graves tendem a chegar mais rápido no hospital. As nossas duas primeiras hipóteses foram confirmadas. Teve uma redução nas admissões hospitalares após o início da pandemia e uma redução maior nos casos leves casos de AVC leve e AIT, mas não teve um atraso no tempo para chegar ao hospital e também não observamos uma redução estatisticamente significativa no número de pacientes que foram submetidos para trombólise e trombectomia, o que sugere alguma robustez no nosso sistema, inicialmente com a chegada dessas mudanças, principalmente nessa questão dos tratamentos. Como ações foi feito alertas para médicos que são envolvidos no tratamento de urgência para continuarem encaminhando os casos de AVC e AIT para o Hospital São José. E também foram feitas ações que foram guiadas pela Associação Brasil AVC para a população, orientando sobre a importância de continuar
indo para o hospital na suspeita de AVC. Médicos fizeram orientações em jornais locais, foram colocados outdoors, isso seguindo uma campanha que foi chamada AVC Não Fique em Casa, que contrasta com as recomendações governamentais para ficar em casa, no caso de suspeita de Covid e no caso de a pessoa não precisar sair por outros motivos. Isso é perfeitamente justificado, nós sabemos que o tratamento do AVC ele é extremamente efetivo, custo efetivo, e o tratamento do AIT, que foi uma das principais reduções, ele pode reduzir até 80% a chance de a pessoa evoluir para um AVC subsequente. Quando nós comparamos esses dados com outros países, nós vemos que na China, por exemplo, houve uma redução de 40% nas admissões por AVC nos hospitais, uma queda na proporção de trombólise intravenosa de 27% e uma queda de 25% na trombectomia mecânica. Na Espanha, em Barcelona, eles observaram uma redução de 28% nas admissões por AVC. Porém, é muito difícil comparar os impactos da pandemia na nossa cidade com os impactos nesses outros dois países, em parte pelo sistema de saúde deles, mas também em grande parte porque a curva da pandemia foi muito diferente entre os nossos países. Vejam como na Espanha teve um aumento muito rápido e já em março começou um lockdown muito severo, que levou a um achatamento bem grande da curva, e eles começaram a ter uma nova curva a partir de julho. Já no Brasil, essa curva foi aumentando muito mais lentamente, até porque o país ele é muito mais diverso, e os lugares foram tendo essas curvas em momentos diferentes. E nós ainda estamos passando pela primeira onda. Em Joinville, nós podemos observar e acompanhar esses dados de maneira bastante ativa também. Esses são alguns dos dados mais confiáveis que nós temos. Vejam o número de PCRs positivos e negativos por dia que nós tivemos em Joinville. Então, em abril, não tinha praticamente nenhum caso de diagnóstico, tinha menos de um caso por dia sendo diagnosticado. E começamos a observar um aumento expressivo a partir da semana do dia 15 de junho. Então, foi aumentando rapidamente, chegando até um pico no final de julho, na última semana de julho. Então, para chegar até o pico, nós levamos mais tempo do que os outros países. E para sair desse pico, nós também estamos levando bastante tempo. Ela está apresentando uma queda progressiva desde então. Porém, como essas medidas de distanciamento elas foram feitas muito mais precocemente, também elas não estão tão rigorosas agora, estão bem menos rigorosas agora, e essa redução ela vai sendo mais lenta. Todos esses dados eles foram acompanhados através do que foi chamado de inquérito epidemiológico, foram estudos de soroprevalência em amostras representativas da população de Joinville. Esse estudo ele teve uma participação bastante grande. Eu participei desse estudo e mais pessoas que fazem parte da equipe do João Vasque, a Juliana também participou desse estudo. Então, podemos contribuir com essa experiência de estudos populacionais para essa outra finalidade. Vejam que até junho nós tínhamos menos de 2% da população acometida pela doença, e essa proporção aumentou muito rapidamente até o final de julho e início de agosto. Quando nós vemos nossos dados de AVC, comparando 2020 com 2019, essa incidência ela é próxima até a metade de março, e desde então essas duas curvas começaram a se afastar, com a curva em 2020 ficando abaixo da curva de 2019. Mas essa diferença ela foi puxada quase que inteiramente pela curva de AIT e AVC menor. Então, esse AIT ele foi se distanciando cada vez mais quando a gente compara com a curva de 2019.
Nesse gráfico, nós podemos observar a cada quinzena qual foi a diferença entre 2020 e 2019. Vejam que na segunda quinzena de março caiu em 80% a incidência de AITs, depois normalizou, ficou até um pouco acima do ano prévio, e nós passamos um longo período entre abril e junho com uma incidência menor do que o normal. Já em junho teve uma recuperação, porém, quando a doença do Covid começou a se espalhar mais na cidade, nós observamos novamente uma redução nessa busca por cuidados ao AIT. Então, pode ter havido, por conta de um agravamento também nas medidas de distanciamento social que aconteceram em julho. Então, em julho também tivemos fechamento de diversos setores da economia, tivemos redução no transporte público, as pessoas passaram a sair mais para frequentar bares, restaurantes, comércio, e também passaram a procurar menos serviços por conta de AIT e AVC leve. Nós podemos dividir basicamente em 3 momentos. Teve um choque inicial, onde entre 17 de março e 15 de maio, onde teve uma redução bem significativa na busca por cuidados. Então, teve uma volta às atividades, que coincidiu com o momento onde a cidade foi reabrindo a economia, entre 15 de maio até o final de junho, e à medida que a cidade foi fechando novamente e as pessoas foram novamente ficando mais assustadas, quando tinha uma alta transmissibilidade da doença, nós observamos uma nova redução na incidência de admissões por AIT. Esses últimos dados que foram coletados depois de abril, eles ainda não foram publicados em artigo científico, apenas os dados dos 30 dias antes e depois do dia 17 de março. Uma outra preocupação importante é o vírus SARS-CoV-2 diretamente aumentando o risco de AVC. E existe uma razão fisiológica para isso acontecer. O vírus, ele liga-se ao receptor da enzima ACE2, então da enzima conversora da angiotensina 2, e isso acaba mudando a regulação do ciclo renina-angiotensina. Nós temos 2 lados, então tem um lado que é o ciclo da renina-angiotensinogênio, né? Então esse ciclo, quando ele está mais ativado, ele acaba levando a vasoconstrição, fibrose, hipertrofia, inflamação e excitação simpática. E tem outro ciclo que é da angiotensina I9 e angiotensina I7. Então, quando a gente tem um aumento da ativação desse ciclo, acontece o oposto, uma vasodilatação, uma inibição simpática, e então essa inibição direta do vírus acaba aumentando a ativação da angiotensina 2 e levando a esse estado de maior risco vascular. Isso foi suportado através de evidência de alguns serviços, por exemplo, na cidade de Nova York, logo após o pico da pandemia que aconteceu lá, que foi um pico bastante importante, assim, teve uma transmissão muito elevada durante o mês de março na cidade de Nova York, uma das maiores do mundo. Lá observou-se que 57% dos pacientes com oclusão de grande vaso, eles possuíam diagnóstico de COVID-19. E esses pacientes com COVID, eles eram mais jovens e tinham uma diferença estatisticamente significativa na idade. Vejam que a incidência de oclusão de grande vaso, ela ficou aproximadamente 2 vezes a média do normal nesse período que eles observaram do pico da pandemia na região. Por outro lado, artigos de outras regiões que não tiveram uma incidência tão rápida não mostraram que teve um aumento tão grande na incidência de AVC. Na Espanha, por exemplo, em Barcelona, que foi uma cidade que até a metade do ano estava com cerca de 7% da população com anticorpos para COVID. Dos 2.050 pacientes que procuraram o hospital com COVID durante o período de maior transmissão, só 1% tinham AVC isquêmico e 0,2%, 4 pacientes tinham AVC hemorrágico. Desses pacientes com AVC isquêmico, 60% tinham outra etiologia. No caso, 2
fizeram uma hipoxemia cerebral associada a uma estenose extracraniana, e os outros 40% tinham COVID grave. Então, na maioria dos serviços não foi observado que a nível epidemiológico populacional, que o COVID aumentou muito significativamente a incidência de AVC. Na verdade, a maioria dos serviços observou uma redução na incidência de AVC, assim como o nosso, ou não observou mudança na incidência de AVC. No caso de AVC grave, Joinville não teve uma mudança significativa. Foi mais ou menos dessa maneira. A gente ficou próximo, observado em 2019, ou um pouco abaixo, e no mês de junho ela ficou acima. Porém, em julho, quando teve a maior transmissão, não foi maior do que o observado no ano passado. É importante nós colocarmos que em julho, 6 dos 64 pacientes admitidos com AVC tinham COVID positivo. Então, 9% de todos os nossos casos de AVC tinham COVID positivo, que é uma estatística diferente desses serviços que tiveram a transmissão mais rápida da doença. O que nós precisamos fazer é preservar a segurança dos profissionais da saúde, ter um protocolo para fazer o screening do COVID. Algumas cidades adotaram um screening para todos os pacientes com AVC fazer tomografia de tórax. Outras cidades fizeram PCR para todos os pacientes com AVC, e em algumas cidades, como foi o caso da nossa, foi feito essa tomografia de tórax apenas nos pacientes que tinham maior risco de apresentar a doença, como, por exemplo, aqueles onde a gente não conseguia coletar a história, ou aqueles que tinham algum fator na história que sugerisse a doença. Também preservar os protocolos de fase aguda de trombólise e trombectomia, que foi um problema em vários centros. Preservar a reabilitação precoce pós-AVC, na unidade de AVC integral. As campanhas de educação comunitária, onde Joinville foi bastante bem, e o treinamento dos profissionais de saúde para enfrentar a situação. Embora nós tivemos todos esses impactos negativos no AVC com a pandemia, um ponto positivo foi que uma fragilidade do nosso sistema, a gente encontrou uma maneira de lidar com ela. Em fevereiro foi aplicado um questionário para diversas pessoas envolvidas no cuidado do AVC em Joinville, que é um protocolo da World Road Stroke Organization, que coloca vários critérios e todos os pontos da linha de cuidado do AVC, e nós observamos que entre as principais fragilidades estavam garantir o acesso ao acompanhamento pós-AVC e também garantir os cuidados em saúde mental após um AVC, que muitos pacientes têm depressão e transtorno de ansiedade após um AVC. Nós temos o serviço do Ligue Saúde, que a vocação inicial foi para ajudar a enfrentar a pandemia. Então, o Ligue Saúde, ele pode receber o contato de moradores ou entrar em contato com moradores através de ligações telefônicas, mensagens de telefone. E agora eles estão nos auxiliando fazendo o acompanhamento de casos de AIT e AVC leve, aqueles casos com NIH até 5. Os casos, eles são informados pelo Johnny Vasque, e o Ligue e o Web Saúde, eles fazem esse acompanhamento desses pacientes através de entrevistas estruturadas e questionários, e garantem esse acesso pós-hospitalar à prevenção secundária para esses pacientes. Também vai ser feito um rastreio de depressão e ansiedade pós-AVC com ligações de 1 mês, que também vão servir para rastrear essas medidas de prevenção secundária. Esse projeto ele começou faz pouco tempo, porém já temos alguns pacientes que foram rastreados. É assim que funciona o protocolo. Então, uma outra questão positiva que foi conseguida durante a pandemia foi o protocolo de contrarreferência, que é uma coisa que não tinha antes, né? Então, os médicos que dão alta, eles fazem uma contrarreferência diretamente para a atenção básica, e paralelo a isso, o João Vasque, ele está repassando esses casos para o Ligue Saúde, para entrar em contato com esses moradores, garantirem que eles vão fazer essa consulta na atenção básica e já começar a fazer perguntas sobre como que está sendo essa prevenção secundária.